Olá, sejam bem-vindos ao canal Contrasfluxo. Hoje vamos falar sobre envelhecimento protacônico. Eu me chamo Luana Rodrigues, estou aqui hoje com a psicóloga Tatiana Oliveira. Tatiana, seja bem-vinda! Olá, Luana, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto que requer atenção e respeito. Vamos falar sobre o envelhecimento protacônico, que está estabelecido em como é as atividades ativas dos idosos, como eles se sentem diante do envelhecimento. Então, se você acha que esse assunto é importante, não deixe de compartilhar, de curtir e comentar esse vídeo. E, por favor, inscreva em nosso canal para vocês receberem mais assuntos como esse. Tatiana, hoje sabemos que para a gente falar sobre envelhecimento, a gente precisa entender o contexto que estamos inseridos. Uhum. Estamos com a pirâmide etária brasileira em uma crescente demanda referente à expectativa de vida está alta e a natalidade está muito baixa. E isso tem impactado as leis de políticas públicas para o envelhecimento. Como essas mudanças referente a pirâmide etária têm afetado as políticas públicas para o envelhecimento? Impactam sobremaneira, sim, Luana. Nas últimas décadas, o avanço tecnológico tem permitido que novas drogas sejam descobertas, novos diagnósticos, os diagnósticos sejam feitos de forma mais precoce. E isso faz com que a longevidade aumente. Então, a gente está crescendo bastante a taxa de longevidade e, em contraponto, está caindo a taxa de natalidade. A queda da taxa de natalidade e o crescimento da longevidade faz com que você tenha uma inversão na pirâmide etária. Então, antes a pirâmide etária era de forma triangular, agora imagine um triângulo de cabeça para baixo. De acordo com previsões aí, né, com estimativas do IBGE, provavelmente no meio do século aí a gente já vai estar com essa pirâmide quase que totalmente invertida. E isso faz com que se demande novas, na verdade não é nem demandar políticas públicas, elas já existem, mas a aplicação mais efetiva dessas políticas. De fato, verificar se de fato essas políticas públicas estão sendo ativas, né, para os Sim. idosos, se estão de Uhum. fato cumprindo o que se deve ser feito. Tatiana, na parte do envelhecimento, os idosos eles passam por grandes transformações, sejam transformações físicas e transformações cognitivas, Uhum. que afetam a qualidade de vida e do seu dia a dia. Tatiana, como você percebe nos seus pacientes essa dificuldade cognitiva e física tem atrapalhado o crescimento, tem impedido, os idosos ter autonomia? Na verdade, não tem, eles não impedem de ter autonomia, mas se a gente não lançar um olhar sobre essa população idosa, sim, eles vão enfrentar grandes dificuldades. As mudanças físicas e cognitivas, elas são naturais do processo de envelhecimento mesmo. Então, por exemplo, no cérebro, a gente tem um tempo de reação que é mais demorado. Você chama um idoso com a idade mais avançada, ele já tem um tempo de resposta mais lento. É interessante que quando a gente nasce, a gente os órgãos dos sentidos são a nossa porta de abertura para que os estímulos do ambiente cheguem até nós. Então é o que primeiro o bebê, quando nasce, ele primeiro ouve, né, ele sente o cheiro, os órgãos do sentido de uma forma geral, audição, visão, paladar, né, a mama. E quando a gente envelhece, são aqueles que a gente vai perdendo também, primeiro. Né? Então, por exemplo, a capacidade auditiva diminui, a capacidade visual também, as papilas gustativas elas já vão tomando outra conotação, a gente já não sente mais o sabor como sentia antes, a capacidade olfativa também, o tato, né? Eu tenho pais idosos e eu acho engraçado que às vezes eu pergunto, mas você não está com frio? Aí ela, não estou sentindo não, e às vezes eu estou com muito frio, você não está com calor? Então, essa sensação térmica, ela altera. Então, é uma mudança natural. Para além disso, se acorda muito durante a noite, então é mais difícil que o idoso entre naquele sono REM,
que é aquele sono que realmente é restabelecedor, que a pessoa consegue recarregar a bateria. Então, acorda mais vezes porque acorda mais vezes para ir ao banheiro, né, faz muito xixi ao longo da noite, porque eles bebem, se hidratam, bebem bastante medicamento, então a ingesta de líquido é maior e acaba que eles também têm uma necessidade maior de irem ao banheiro. Também a gente tem a questão do processo demencial, né, o famoso é o Alzheimer, mas a gente tem vários, né, o Vários Alzheimer é um fatores. deles, a gente tem vários processos demenciais que acometem os idosos, e também a depressão, né, a depressão senil é muito comum e é algo para onde a gente deve olhar, né, esse embotamento afetivo muito decorrente, não raro, de isolamento social. O idoso muitas vezes ele é alijado daquela convivência social, como ele não ouve direito, não enxerga direito, então ele perde um pouco aquele time ali do Existe a social. superproteção da família com o É, idoso, é, que acaba de fato é, restringindo a eles praticarem coisas que isso. talvez eles ainda tenham É. autonomia para A funcionar. superproteção e muitas vezes a negligência também, né, então, às vezes isso acontece até em profissionais de saúde, eu vejo muito uma certa infantilização do idoso. O idoso ele não é, uma criança, ele é um ser humano, um sujeito que está ali, não que a criança não seja, mas ele é um sujeito que está ali, um sujeito autônomo, e ele precisa fazer valer essa autonomia dele, né, então, muitas vezes os próprios familiares tentam proteger, mas de certa forma infantilizam, porque não acreditam na capacidade desse idoso e muitas vezes também por negligência. E isso também acaba afetando o emocional do idoso, que acaba se achando incapaz Sim, de fazer sim, algumas atividades. sim. O embotamento afetivo é muito comum, né, no idoso. Ele vai, como ele não consegue participar, como ele não consegue interagir naquele meio social, ele vai se retraindo E e aí acaba se gera, isolando socialmente. como você falou, né? Gera depressão, gera as Isso. expressões emocionais voltam à sua trajetória, então gera Uhum. todo um sofrimento. Falando nisso, vamos falar sobre as leis dos idosos, né? Que a gente tem algumas leis no Brasil, com o direito dos idosos, que é direito à saúde, à alimentação, Uhum. né? A direito aos seus direitos de convivência na sociedade. Tatiana, como você vê essas leis hoje sendo implantadas, né, assim, de fato, com o envelhecimento? Qual a preocupação de fato? Elas estão sendo ativas de fato para os idosos? A grande questão dos marcos regulatórios, né, das regulamentações das leis alusivas ao idoso, não é propriamente a existência delas. A gente já tem bastante marco regulatório, né? A gente tem o Estatuto do Idoso, o Programa Nacional de Saúde do Idoso, nós temos os agentes comunitários, a estratégia de saúde da família, temos, enfim, uma infinidade de normas e regras, né? Estratégias do SUS que são voltadas para os idosos. A questão é fazer com que essas leis e esses regulamentos se tornem efetivos, né. De fato, essa lei está sendo aplicada, de fato ela está no SUS a gente sabe que sim, né, que os atendimentos que são realizados, né, eles seguem todo um protocolo de atendimento voltado para o idoso. Mas nem todas as instituições seguem esses marcos regulatórios, da forma que tornem esse atendimento efetivo ao idoso, essa atenção ao idoso que seja mais efetiva. De fato, a gente percebe também que contrapartida existe, o lado negativo e o lado positivo referente à fase do envelhecimento, principalmente para os idosos. A parte negativa é quando aquele idoso é abandonado por seus familiares, né, Uhum, deixam em asilos. E a parte positiva é quando os mesmos familiares se preocupam com essa fase final da vida uhum, em dar uma qualidade de vida para os idosos, uhum. né. Não é porque ele está impedido de determinadas atividades que não deve se dar vida a essa fase. E a gente traz como fazer isso com os idosos, né? Como dar esse protagonismo para o idoso, dando autonomia, dando eficácia para que eles consigam de fato elaborar as suas atividades, desde a tomar um banho só, aí dar um passeio na pracinha, sem essa cobrança, sem o Uhum, medo da uhum, família, né? Como encorajá-los, né? Que na verdade precisa apoiá-los, não infantilizar, como você bem trouxe no início do nosso uhum. podcast, não infantilizar o idoso. É. Ele está na sua fase de
ele é idoso, mas ele tem consciência de si, né? Mesmo com suas Sim, limitações. sim. Eu diria, Luana, que essa questão do protagonismo do idoso na nossa sociedade, aliás, em todas as sociedades, ele é atravessado, essa questão é atravessada por traços culturais. Por exemplo, envelhecer aqui no Ocidente é completamente diferente de envelhecer no Oriente. Né, essa visão de decrepitude, de que o idoso já não tem mais aquela É inválido, uma invalidez. visão de invalidez, é uma visão completamente equivocada. E é isso que a gente tem, buscado, né, quem trabalha com idosos tem buscado exatamente promover essa autonomia para o idoso. Ele é um sujeito potente, né, e ele é capaz de interagir, ele é capaz de socializar, ele é capaz inclusive de trabalhar. A gente vê muito idoso aí voltando para o mercado de trabalho, né. Então, não raro a gente vê situações em que, esse idoso ele fica alijado da sociedade, ele não é incluído naquelas situações, e ele não consegue muitas vezes desenvolver essa autonomia por conta desses vieses aí que lhe atravessam. Mas eu tenho 2 recomendações. Tem um documentário muito interessante, que se chama Envelhecência. É um documentário que traz depoimentos de vários idosos, né, que conseguiram protagonizar o seu envelhecimento. E nesse depoimento, então, por exemplo, tem uma idosa que começou a surfar aos 52 anos de idade, né, aos 62, aliás, eu acho. Tem um outro idoso que correu, era maratonista com 80 e poucos anos, o outro era mestre de, acho que era karatê, taekwondo, enfim, de alguma arte marcial. Então, assim, diversos casos, diversos depoimentos de pessoas, de idosos que conseguiram e mostrando como é possível, né. Eu me incluo numa turma aí que logo, logo vai estar sendo inserida na 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 classe dos idosos, então já está no meu Já tá projeto pensando que você aí. vai praticar? Quero fazer aula de surf, já está na minha programação. Muito bem. E o outro é um livro, né, a indicação que eu faço também é um livro que é da Andréa Pachá. O livro é tão bacana que eu comprei, eu ia viajar e estava no aeroporto e passei, assim, numa livraria. Eu sempre gosto, quando eu passo em aeroporto eu pego um É um livro, livro. e era tão bacana que eu consegui ler o livro todo no voo. E é uma juíza, uma ex-juíza da Vara de Família, que escreveu um livro. O nome do livro é Velhos São os Outros. E esse título veio porque ela perguntou para a mãe, se não me engano, ela perguntou para a mãe, no prefácio do livro está assim, né, na abertura: "Mãe, você se acha velha?" Ela disse: "Eu não, velhos são os outros". Então isso é um exemplo de protagonismo, né, e ela traz também, como juíza da Vara de Família, ela traz vários relatos, né, no livro, de pessoas, de famílias que você via aquele sofrimento na família, por ter que interditar um familiar, um pai, uma mãe, e outros que não, que tinham todo um interesse escuso ali, porque queria interditar para ficar, manipulando ali as questões, né, mexendo, enfim, nas questões financeiras do idoso, né, mas são assim, 2 fontes interessantes. E esse contexto que a gente vive hoje, você vê muitas vezes idosos que saem, né, se aposentam e no outro dia eles já são muda, é impressionante, um dia passou e aquele Já olha de idoso outra já forma. já é visto de E outra nisso, forma. Tatiana, quando você entrou em um ponto que eu ia falar, é que nosso desenvolvimento humano, a gente sempre passa pelo luto, né? É o luto da infância, é o luto da adolescência, é o Sim. luto da adulta, é o luto Uhum, agora do idoso. uhum. Então, para o idoso também é um momento de luto, é um momento de Sim, perda. sim. Ele perde aquilo que ele tinha, o seu Uhum. trabalho, a sua Sim. mobilidade, as suas atividades, e Uhum. passa a viver um outro mundo. E aí é que entra, né, o papel de nós psicólogos, dar sentido. Como é que vai dar sentido para esses idosos, né, que perde tudo Uhum. aquilo que era o sentido para eles. A Uhum. partir de agora surgem outros sentidos, Uhum. né. Então, assim, a gente consegue, perceber que a arte terapia é uma forma de trabalhar com os idosos, porque a arte terapia faz com que os idosos, coloquem suas expressões emocionais através de suas trajetórias vividas e ressignifique, né, a partir da Uhum. arte terapia. Você que trabalha no seu consultório aí, deve trabalhar muito a arte terapia, você deve Sim. perceber como a arte terapia transforma e ressignifica a vida. Mas me diga, como é a arte terapia?
ela é, de fato, assim, transmitida e vivida pelos idosos? A arte-terapia, ela entra, né, eu sempre fui muito apaixonada pela arte desde pequena, né, eu me lembro, eu criança, eu já gostava de pintar, de fazer e não quer dizer a arte-terapia não quer dizer artesanato, né, a despeito de o artesanato ter um fim terapêutico, mas a arte-terapia ela tem um outro Ela propósito, engloba né, ela abrange, tudo que é né, arte. toda forma de arte, né. E o indivíduo, você falou da questão do luto, né, a gente muitas vezes lembra do luto como luto pela perda de um ente querido, mas a gente tem vários lutos, como você bem trouxe, vários lutos que a gente faz na vida. É o luto de um trabalho que você encerrou, de um ciclo que você encerrou, é o ninho vazio, é um luto com a saída dos filhos da casa. Então, isso acaba gerando uma solidão e um isolamento que esse idoso ele precisa estar atento a isso também, né. E a arte ela entra, ela atravessa esse sujeito no sentido de ressignificar essa trajetória. Então, às vezes, as pessoas aposentam e dizem assim: "Ah, você tem que fazer uma atividade", ninguém tem que nada. É a hora do deleite, é a hora exatamente de você procurar fazer aquilo que você sempre quis e nunca conseguiu, Nunca conseguiu. né. Então, é importante que a pessoa veja primeiro com o que é que ela tem afinidade. Então tem inúmeras formas de você colocar, trazer essa arte, né. No consultório a gente trabalha com várias técnicas, né, de, imagens, né, muitas vezes o indivíduo, o sujeito, ele tem dificuldade de falar, de verbalizar aquilo que ele sente, então a arte ela entra com esse papel, né, o desenho, a pintura, a colagem, enfim, tem várias formas. E várias outras expressões artísticas também. Então, por exemplo, aulas de música, né, de dança, mexer com o Com corpo o é corpo. fantástico, mexer com o corpo é o corpo expressando aquela emoção que o sujeito É se está redescobrir sentindo. através da arte. Uma Exatamente. vez eu encontrei uma senhora, na sala de espera de fisioterapia, e a gente conversava e ela falava que ela era aposentada também, já idosa, ela falava pra mim que o sonho dela era fazer teatro, mas não fez porque casou, a demanda da casa, a demanda do marido, e que agora ela estava velha, e que ela não tinha como mais fazer. Eu olhei pra ela e falei: "Por que a senhora tá velha? Não está velha, a senhora ainda tem muita energia e muita saúde, muita vida pra isso". E assim eu motivei ela, falei: "Faça teatro", dei Uhum, o contato de um curso de teatro pra ela e ela ficou ali super feliz, e uhum. eu espero que ela tenha feito. É, e de fato nunca é tarde, Nunca é né. tarde. Meu irmão, eu tenho uns irmãos que ficam brincando comigo: "Você vai fazer surf agora?" "Vou, ainda vou fazer surf", né. E eu entrei, há pouco tempo eu entrei em aula de dança, me ajudou bastante em alguns processos que eu passei na minha vida. Então, mexer com o corpo, né, usar o corpo como expressão de todo aquele material subjetivo que você tem é fundamental. Mas pode ser que a pessoa não goste de dança. "Ah não, mas O de eu pintar. quero pintar", né, eu quero trabalhar. Eu tenho uma amiga que trabalha com contação de história, tenho outra que trabalha tocando pandeiro. Então, assim, você primeiro precisa identificar o que é que me move, né, o que é que mexe comigo, o que é que mexe nas minhas vísceras, né, que É faz com isso. Que que me motiva que tira o meu a caminhar. sorriso, que meus olhos brilham. Exatamente, é com o que é que faz seu olho Brilhando de brilhar. brilhar. O que é que É, seus olhos fazem é brilhar? isso aí. Tem que a partir disso, né. É. Outra coisa, Tatiana, os idosos, né, quando a gente chega são gavetas que são impostas, né, pela sociedade. Você agora está na gaveta dos aposentados, idosos e não podem fazer nada. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar nessa gaveta que determinaram para você. Uhum. Porque você é muito mais do que isso, Aham. né? Você tem que ir para justamente para isso. Fazer o movimento da onde você vai ser É, feliz, das onde seus olhos vão brilhar e é, o sorriso transparecer, é. né? Isso Aquela frase, né, que eu disse aqui no dia que a gente veio conversar sobre orientação profissional, vale para o idoso também. Você pode correr do que corre atrás de você, mas você não pode correr jamais do que corre dentro de você, dentro que de é o seu você. desejo. Então, marcar esse desejo, fazer com que esse movimento aconteça. E reclamar para o outro não vai resolver seu problema. Quem reclama tem que fazer o movimento. Tem que fazer Justamente. esse movimento, né, e é uma descoberta que você precisa dar o tempo de cada um. Eu tenho pacientes que estão num processo de elaboração de luto, já estão comigo há mais de 2 anos, mas está ali.
Nunca falta, entendeu? Tá ali, então a coisa tá acontecendo, tá sendo Está sendo mobilizada. ressignificado, está sendo Isso, mudado a partir do isso. movimento que cada um faz para a sua vida. Tatiana, a gente, você já sabe, já é da casa, então a gente sempre convida para que o nosso convidado da mesa deixe uma reflexão, uma pergunta para os nossos ouvintes. Então, a arte, lembrem-se sempre que a arte ela é mediadora da relação do sujeito com o mundo. Então, a gente usa a arte como um meio para alcançar um fim. Tá vendo? Usem a arte. Dance, surfe. Tatiana vai surfar. Vou surfar. Ela vai vir aqui falar sobre a Na experiência dela próxima de surf. entrevista vai ser com a prancha de surf. Muito bem. Então, quero agradecer a 585 Estúdios, agradecer também ao canal Contras Flux por nos dar a oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse assunto.